Imagina descobrir que sua namorada mantém um vídeo beijando outro cara no Instagram e que ela olha nos seus olhos e diz que não vai apagar. Pois é, essa é a história de como o meu relacionamento acabou em uma única noite. Eu nunca fui uma pessoa de grandes dramas. Honestamente, sempre me achei alguém simples. Gosto de paz, de rotina, de coisas que fazem sentido. Talvez porque eu ainda tenha só 20 anos. Talvez porque cresci vendo briga demais dentro de casa. E decidi que, quando fosse minha vez de amar alguém, eu ia fazer tudo diferente. E por muito tempo, eu achei que estava conseguindo. Quando eu conheci ela, parecia que a vida tinha acertado pela primeira vez. Ela tinha 29 anos, quase 10 anos a mais do que eu, mas isso nunca foi um problema. Na verdade, no começo, eu achava até bom. Ela era mais vivida, mais experiente, mais resolvida. Eu me sentia seguro. Sentia que estava com alguém que sabia o que queria. Ou pelo menos era o que eu pensava. O início do relacionamento foi bonito, foi rápido, intenso e, de certa forma, meio caótico também. Mas eu gostava disso. Ela tinha essa coisa vibrante, um jeito expansivo, uma energia que ocupava o ambiente inteiro quando chegava. Ela falava alto, gesticulava, ria com força, abraçava com vontade. Tudo nela parecia exagerado, mas ao mesmo tempo muito vivo. Eu me sentia parte de algo maior do que a minha própria vida. Quando decidimos morar juntos, apenas 2 meses depois de começar a namorar, todo mundo ao meu redor achou que era loucura. Mas eu confiei no que sentia. Era real. Eu estava feliz. Ou pelo menos achava que estava. A gente se instalou num apartamento pequeno que ela já tinha. Não era grande, mas tinha um charme. A sala vivia com cheiro de café e canela, porque ela adorava fazer tudo combinando para postar nos stories. E falando em stories, era aí que começava o primeiro sinal que eu ignorei. Ela tinha uma verdadeira obsessão por Instagram. E quando eu digo obsessão, não é exagero. Ela fazia destaque de qualquer coisa que respirasse. Coisas simples como a comida que cozinhava, o jogo que estava jogando, o gato do vizinho, a unha que fez, uma frase aleatória de Pinterest, um copo de água com gelo que ela achou estético e, claro, o nosso relacionamento. Eu sempre achei meio engraçado, diferente. Um pouco demais, sim, mas não via maldade. Ela era assim, uma pessoa que queria registrar tudo, mostrar tudo, compartilhar tudo. E eu aceitei. Nunca questionei. Até achava fofo às vezes, para ser sincero. Só que eu não sabia que no meio de tantos vídeos e fotos tinha uma bomba relógio escondida. Uma que eu só descobriria muitos meses depois. Era uma terça-feira à noite quando tudo aconteceu. Uma noite comum, do jeito que qualquer relacionamento poderia ter. A gente estava deitado na cama, eu meio cansado, ela rolando pelo celular como sempre fazia antes de dormir. Ela ria de um meme, depois respondia alguém, depois clicava no story, depois reclamava de outro. Era a rotina dela. E eu estava ali, ao lado, dividido entre querer carinho e não querer atrapalhar. Em algum momento, enquanto ela respondia a uma mensagem, eu peguei o meu próprio celular. Não sei por quê. Talvez curiosidade, talvez tédio, ou talvez destino mesmo. Eu entrei no Instagram dela, não porque estivesse desconfiado, mas porque eu queria revisitar os destaques nossos, ver algum vídeo que a gente gravou junto, reviver um momento bom. Sei lá, era só a vontade de sentir um pouco do início outra vez. Só que enquanto eu deslizava cada bolinha colorida uma por uma, notava como ela realmente guardava tudo. Tudo! Era até engraçado. Coisa de gente sentimental ou de gente que não desapega de nada. Foi então que eu cliquei num destaque antigo, um que eu nunca tinha visto antes. Nem o nome era familiar. A capa era uma foto aleatória, mas quando abri, lá estava um vídeo. Ela, outro cara e um beijo. Um beijão, daqueles que você olha e sente o coração cair no estômago. Na primeira fração de segundo, achei que podia ser impressão. Talvez fosse só um selinho rápido, alguma coisa boba. Mas, quando apertei play, eu vi o que vi. Não tinha como interpretar diferente. Eu congelei. Senti o sangue sumir do meu rosto. Senti a respiração travar no peito. Senti aquele tipo de dor que não é física, mas rasga por dentro.
Antes que eu pudesse pensar, ela percebeu meu silêncio e perguntou: "Que foi?" Eu virei o celular para ela, tentando não tremer. "Que vídeo é esse?" Ela olhou. Fez uma cara neutra. Nem surpresa, nem culpa, nem desconforto, só normalidade. "Ah", ela disse. "Isso é antigo." "Eu sei que é antigo, mas por que tá no seu Instagram ainda?" Ela deu ombros. "Ué, sempre esteve aí. Quando eu te conheci, já estava aí. Se alguém vê é porque ficou fuçando." Eu não conseguia acreditar na calma dela. Como se aquilo fosse só uma foto de prato de comida, um detalhe, um objeto, uma coisa sem peso. "Tá, mas você tá comigo agora." Minha voz saiu baixa, mas firme. "Por que manter um vídeo beijando outro cara no seu perfil? Meus amigos te seguem. Sua família me segue. Isso pega mal pra mim." Ela levantou o olhar pra mim como quem acha que eu tô exagerando. "Ai, amor, que bobagem." E foi aí que eu senti a ferida abrir mais. Bobagem. O meu desconforto, a minha dor, a minha humilhação, tudo reduzido a isso. Eu respirei fundo. Tentei manter calma, não queria brigar, não queria levantar a voz, não queria virar aquele tipo de casal. Só queria que ela entendesse. "Você apaga?" Perguntei. "É só isso. Apaga. Começa do zero comigo." Ela se levantou da cama sem dizer nada. Caminhou até a porta. Parou ali. Olhou pra mim e falou: "Não vou apagar nada?" Silêncio. "Você tem certeza?" Eu perguntei, sentindo meu mundo ruir. "Tenho." E saiu. Foi assim de tudo acabou. Do jeito mais frio, mais seco, mais distante possível. Ela foi pro quarto de hóspedes. Eu fiquei no nosso quarto. E as horas seguintes foram um buraco negro de pensamentos, lágrimas silenciosas e a sensação de que eu tinha sido idiota o tempo todo. Por confiar demais, por aceitar demais, por amar demais. Mas isso era só o começo. No dia seguinte, acordei com o barulho dela mexendo nas coisas. A casa estava estranhamente silenciosa apesar dos movimentos. Senti um peso tão grande no peito que parecia que eu estava respirando concreto. Levantei, fui até a cozinha. Eu ainda estava zonzo da noite anterior, tentando entender se realmente tinha terminado, se realmente era aquilo, se tudo que construímos podia acabar por algo tão simples e tão significativo ao mesmo tempo. Abri a geladeira para pegar água e, quando fechei a porta, me vi no reflexo dela. E foi ali, naquele reflexo borrado, que algo dentro de mim finalmente caiu no lugar. A questão não era o vídeo, nunca foi só o vídeo. Era o que o vídeo revelava sobre nós dois. Revelava sobre quem ela era. E revelava sobre quem eu era. Sobre como eu vinha engolindo pequenas faltas de cuidado desde o início. Sobre como eu transformei a felicidade dela em prioridade absoluta, enquanto ela tratava meus sentimentos como algo descartável. E sobre como eu achava que, pelo fato dela ser mais velha, ela seria mais madura. Mas maturidade não tem nada a ver com idade. E naquele momento, parado diante da geladeira, eu entendi a verdade que eu evitava há meses. Eu estava amando sozinho. E por isso doía tanto. Mais tarde, quando ela apareceu na cozinha, a tensão entre nós era quase palpável. Ela estava diferente, mais quieta, mais séria, mas não por arrependimento. Era por orgulho. Orgulho ferido por eu ter ousado questionar qualquer coisa. Eu falei primeiro. A gente precisa conversar. Ela cruzou os braços. Sobre o quê? Já falei que não vou apagar nada. Eu não tô falando só do vídeo. Eu tô falando do que aquilo significa.
do que significa você não se importar com o que eu sinto. Ela riu. Riu, um riso curto, desconfiado, carregado de desdém. Ai, amor, você faz um drama. Não, eu respondi. Eu faço o mínimo. Eu peço respeito. Ela abriu a boca para responder, mas eu continuei antes. Eu precisava que você se importasse. Só isso. Que você olhasse para mim e dissesse: eu entendo que isso te machuca, então eu apago. Mas você não quis. Você escolheu manter. Escolheu dizer que meus sentimentos são bobagem. Escolheu me deixar sozinho nessa. Ela ficou calada. E se você escolheu isso, então realmente a gente não dá certo. Foi a primeira vez que ela ficou sem resposta. E nesse silêncio, eu senti a dor dar lugar à clareza. Clareza de que eu não estava perdendo alguém que me amava. Eu estava me libertando de alguém que se amava primeiro, segundo e terceiro. E que só me amava quando sobrava tempo. Nos dias que vieram depois, eu percebi que a falta dela não doía tanto quanto doía a falta de mim mesmo. Eu tinha me perdido tentando ser suficiente para quem nunca realmente me viu. E pouco a pouco, fui me reencontrando. Voltei a falar com amigos que eu tinha deixado de lado, voltei a jogar videogame sem sentir necessidade de filmar nada, voltei a cozinhar só para comer, não para postar. Voltei a sentir paz no silêncio, voltei a rir sem medo. Voltei a respirar. E percebi que a casa ficou mais leve sem as tensões que eu fingia não existir. No fundo, eu sempre soube que relacionamento não se mede por fotos bonitas nem por vídeos em destaque. Se mede por cuidado. Se mede por empatia. Se mede por aquilo que cada um faz pelo outro quando ninguém está olhando. E naquele aspecto, nós nunca fomos um casal de verdade. Eu só demorei para aceitar. Mas aceitei. Hoje, quando penso naquela noite, já não sinto raiva. Nem tristeza. Nem arrependimento. Sinto gratidão. Gratidão por ter visto um vídeo que eu nunca procuraria. Gratidão por ter ouvido uma verdade que eu não queria encarar. Gratidão por ter sido obrigado a enxergar meu valor, mesmo que pela dor. Eu aprendi que tem coisas que não terminam a gente. Elas salvam. E essa história salvou a minha vida emocional. Eu só percebi tarde. Mas percebi. E hoje, finalmente eu tô inteiro. Se essa história te fez sentir alguma coisa, curte o vídeo. Às vezes, tudo que a gente precisa é de alguém que lembra a gente de quanto vale.